muito mais por anseios dos alunos que são respondidos pelo centro acadêmico, mas não dessa forma arbitrária e que qualquer um pode ter, e que todo mundo vai ser representado. A voz sempre tem, mas é uma questão de ponderação. Só complementar uma coisa, o Diogo fala, parece que a gente discorda disso. Se estudantes apresentam questões na reunião ordinária e é feito todo o debate, apresentam grandes discordâncias durante todo o debate e é colocado em votação, o que a maioria decidiu vai ser encaminhado. Isso é uma questão democrática das mais básicas. Acho até uma coisa a gente debater isso significa um retrocesso que houve das últimas gestões em que, primeiro, se perde o caráter deliberativo das reuniões ordinárias, como houve no ano passado, são só reuniões que a gente fica falando, discutindo, mas não consegue tirar nada para a prática. E segundo, é isso que rolou inclusive ano passado, da gestão deliberar tudo. Isso que o Diogo fala, a gente tem pleno acordo, não tem muita discordância nisso. Nas reuniões ordinárias, o que a maioria decidiu vai ser encaminhado, mesmo se for, para concluir, se for uma coisa que a gestão não, é uma gestão discorda. Agora... Júlio, licença, posso fazer um esclarecimento só? Breve. Falaram que a gestão de 2011 ou 2010, as pessoas não tinham direito a voto. Eu fui da gestão de 2010 e 2011. Na 2011 talvez não tenha participado tanto. Mas a questão é o quê? Teve se não me engano, no ano passado, a gente fez uma assembleia estatutária. A gente discutiu o estatuto do centro acadêmico. E lá no estatuto está dizendo isso, justamente. Tem qualquer um que participe das reuniões ordinárias do centro acadêmico, ou das assembleias, desde que assine a lista de presença, tem direito ao voto. Então, só para discordar do que o Wesley disse, que as pessoas não podiam votar nas reuniões ordinárias. Obrigado. Só para explicar assim, eu também me senti atacado com a pergunta. Não, gente, vamos encarar, senão vai virar arena, né? Então, antes de ir para a terceira rodada, eu só queria dar um aviso e perguntar se todo mundo assinou a lista, né? Porque é bom eleger, a gente quer. Entendi. Alguém da matéria da Vivi pode fazer uma lista para os alunos dela assinarem? Ela falou que vai cobrar presença. Não sei se tem alguém da produção aqui, mas ela falou que vai cobrar. Mas tem poucas pessoas, né? Já foi embora. Teve gente que já foi embora, achou que... Bom, quem for aluno da Vivi entra em acordo aí. Alguém... Bom, depois Beleza. Depois da terceira rodada, a gente vai abrir para o público, que eu acho que deve ter gente ansiosa para fazer pergunta. Então, se alguém quiser já ir, sei lá, dando nome, fazendo inscrição, essas coisas, a gente vai fazer 3 perguntas para cada chapa, então é pouco mesmo. Vamos lá. Quem começa agora Tem uma... São eles. Não, você faz uma pergunta. Agora a gente está para chapa. É a última rodada. Um dos motivos, na verdade, que me fizeram... Eu fui da gestão Apocalipse até março, e dava uma questão que o Ian não gosta de tocar, eu também não vou tocar, porque é uma questão delicada, então não vou tocar. Só que foi um momento muito delicado e que me fez sair da gestão por uma questão ética. Eu não tinha segurança entre os meus pares de discutir a questão que era em relação ao machismo. E a gente percebe também que eu acredito que as duas chapas colocam como bastante progressistas, no sentido da reivindicação de pautas dos estudantes do IEL, do americano, de maneira geral, mas também a gente tem que se colocar, a gente da gestão da cabeça pensam de PEPISA, acreditamos que é importante se colocar em relação às opressões. Haja vista, a gente coloca o machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e o racismo. A gente participa, muitos integrantes da nossa chapa participam ativamente em discussões, em ações práticas para isso, e a gente queria saber por que a Calmaria não colocou na carta do programa e o que eles pretendem fazer em relação à pauta de opressões.
Bom, a Mariana, ela é militante do movimento feminista Rosa Livais, daqui da Unicamp, né, tocado por estudantes da Unicamp. Isso já mostra que ela é engajada. Eu sou do DCE, fui da chapa da gestão Rompendo Amarras. Nessa gestão a gente tocou uma luta muito grande, a gente compôs inclusive a comissão do mês contra o machismo que aconteceu no IEL, né? E todos os debates nós somos, particularmente sou a favor, por exemplo, da cota para negros na universidade, né? Lembrando, assim, a gente precisa pautar esse debate e, bom, a gente tem sim um posicionamento claro quanto a isso. Deixamos claro, inclusive, no debate anterior, não vai haver qualquer tipo de permissão a machismo, homofobia, lesbofobia, qualquer tipo de opressão à pessoa. Não vai ser permitido, não é essa coisa assim, o diálogo nesse sentido, ele não corresponde a uma posição que avance o direito democrático, porque esse tipo de opressão fere diretamente a pessoa humana. Isso não tem como ser discutido, isso tem que ser reprimido, né? Não pode ser permitido com a organização dos estudantes. Eu faço parte de um coletivo que chama Rosa Lilás, feminista, né? A gente toca várias pautas aí pela universidade inteira, né? Tem membros, inclusive, de vários cursos. E a última atividade que a gente fez, inclusive, foi a do mês, aliás, do dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto, né? A gente fez uma colagem de cartaz aí pela universidade inteira, todas as unidades foram atingidas, certo? Falando a favor da legalização do aborto. A gente fez um beijaço no dia da visibilidade lésbica, né? E a gente quer trazer para cá essas pautas. Então, no que diz respeito à pauta de repressões, eu acho que sempre trazer debates aqui para dentro da universidade, certo? Com pessoas, com vários grupos feministas, tocar a frente pró-cotas aí, né? Junto com o DCE que todos aí estão defendendo, né? Pela carta do programa, perceber que todos defendem aí as cotas socio-raciais aqui dentro da universidade. Então, eu acho bastante pertinente a gente se juntar a eles e tocar junto também, porque é uma pauta que também diz respeito ao Instituto. E sobre a homofobia, né, eu acho que a gente tem um debate muito forte aqui dentro, certo? Temos pessoas qualificadíssimas aqui no Instituto mesmo que podem fazer café com bolachas e proporem o tema e tudo mais. E eu acho que seria bem interessante, inclusive, que acontecessem nos cafés com bolachas, essas discussões, essas conversas, né, coisas mais informais, em que os alunos podem perguntar. E, bom, é isso. Bom, como vocês reivindicaram a DCE, eu me sinto no direito de dizer, de denunciar o fato de que a gente chamou, eu enquanto integrante da Frente Pró-Cotas da Unicamp, a gente chamou o DCE para compor. Na primeira reunião foi o Diogo e a Mari. Na reunião seguinte foram outras 2 pessoas, depois eles não compuseram mais. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. E dizer que apoia é gostoso, mas participar organicamente não. Mas o que eu queria dizer nesse sentido é justamente esse fato. O que me fez sair da gestão foi justamente esse desacordo em relação a essa pauta. E é por isso que eu levanto. Agora, eu vou repetir de novo, eu sinto segurança entre os meus companheiros. Justamente quando eu saí da gestão, eu encontrei apoio na Ju para discutir mais a questão e tudo mais, desse fato pontual que aconteceu aqui. E eu sinto segurança de ter um programa que está dizendo que a gente é contra qualquer forma de opressão, que a gente discute as opressões, inclusive trazendo pautas que não são pautadas de maneira ampla pela esquerda, que é a questão da transfobia. E nesse sentido, eu reivindico de novo, nós estamos pautando a questão das opressões. Dessa forma, a gente se propõe, de fato, a representar os estudantes, a tocar atividades que contemplem toda essa discussão e ir para uma questão prática no sentido de promover algum tipo de intervenção no Instituto e outras coisas mais, mas a gente está apoiado por esse programa. Então a gente também
Isso, eu acho que isso significa bastante o nosso posicionamento, o nosso fundo, entendeu? O fato da gente considerar isso importante a ponto de colocar no nosso programa. Inclusive, até o ponto de quem é contra o que a gente está levantando, que não vai votar na gente. Vocês entendem? Então, eu acho interessante. Mesmo que não votem, eu sinto segurança de estar apresentando para vocês tudo isso daí. E a gente vai complementar. Complementar bem rapidamente. A gente acha também é fundamental uma coisa dessa estar no programa, e acho que foi um dos problemas da gestão Apocalipse, não estava no programa, não é banal isso, porque a gente considera que se acontecem casos, na realidade, acontecem casos de machismo, a gente fazer um debate, inclusive internamente na chapa, e ter isso no programa, significa que a gente não vai ter dúvidas na hora que acontecer o caso, ao invés de, por exemplo, colocar a vítima como na figura, no papel de opressor, inverter os papéis aí em caso de machismo, né? O oprimido sair como opressor. Só uma coisinha que eu esqueci de falar, eu não queria contar esse tempo, então já existe resposta. Eu participei do DCE esse ano e eu era acompanhante do DCE, que foi, assim, em 95% das ordinárias do CAL, e inclusive toquei muitas coisas aqui dentro do Instituto, tentei tocar, né, outras que não deram certo porque a gestão não deu apoio, mas eu era a membra que acompanhou desde o início a gestão na sua trajetória. Não tinha outras pessoas que estavam participando das reuniões do ano de 2011, era o Bloch, o Diogo, essas pessoas deixaram de acompanhar e eu era acompanhante do TCE. Certo? Bom, eu já tinha falado algumas vezes para eu e algumas outras pessoas, para membros da outra chapa, que a nossa chapa começou a se organizar no dia, naquele dia. Então, só por essa postura, por a gente ter começado no dia em que o CAL começou a se esfacelar, no dia em que a gente viu que aqui não se sabia lidar com o machismo, já mostra que essa foi a nossa pauta principal. É a nossa pauta fundamental. Foi por causa dela que a gente se organizou naquele dia depois daquela ordinária. Foi assim que a gente começou a organizar a Chapa Calmaria. Então, não está na nossa carta programa? Não está. Porque a gente quis fazer uma coisa que as pessoas pudessem pegar e ler em 2 minutos durante a aula, para que elas pudessem, enquanto a gente passa as cartas programas, levantar a mão e fazer pergunta. Foi por isso que a gente não colocou aqui. A gente não colocou aqui porque a gente queria fazer uma carta muito concisa e a gente colocou um e-mail no qual a gente já recebeu perguntas e sugestões e dúvidas. A gente está aqui todo dia e as pessoas têm procurado a gente. Então, e a gente sabia dessa acessibilidade e a gente queria se colocar já como chapa dessa forma. Então foi por isso que a gente não colocou aqui. Mas agora, falar que a gente, por isso, não tem uma posição e ficar receoso quanto a isso, é não saber, e vocês sabem, que a gente se organizou primordialmente em torno desses debates. Não acabou ainda. Tem mais uma rodada.